Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre enunciado, discurso, intencionalidade e sentido. Vamos lá? Mas antes vamos relembrar alguns conceitos que são importantes para a aula de hoje. Primeiro, língua e também linguagem, que não são a mesma coisa. A linguagem são sistemas de signos que servem para comunicação e interação e também ação, enquanto que a língua é um desses sistemas de signos. Dentro da língua, podemos relembrar, por exemplo, a língua portuguesa, que é essa que nós falamos, mas há também a língua inglesa, chinesa e tantas outras. Agora, enquanto que a linguagem pode ser qualquer sistema de signo, desde que eu consiga, através dele, me comunicar. Lembre da linguagem de sinais, da pintura, da dança e tantas outras formas de se comunicar que também não envolvem a palavra. Lembre também do conceito de interlocutor, que é aquele que está interagindo numa situação de incomunicação. Por exemplo, neste momento em que eu falo para vocês, eu sou uma interlocutora e vocês também são. Lembrem que a linguagem verbal é aquela que nós utilizamos a palavra como base e a linguagem não verbal não inclui palavras, inclui outras maneiras de se comunicar. E que a situação de comunicação é aquela em que os interlocutores interagem por meio da linguagem. Mas então, para a aula de hoje, o que é um enunciado? O enunciado, lembre, que é quando nós conseguimos interagir com interlocutores. Os interlocutores, eles produzem enunciados. Esses enunciados, eles acontecem em um determinado momento e lugar e têm objetivos específicos. Então, sempre que eu crio uma comunicação, independente da maneira como eu me comunico, eu crio enunciados, que são mensagens, a grosso modo, que serve para nos comunicarmos. E elas só têm sentido, os enunciados só têm sentido dentro de um tempo, um espaço específico. Eles também têm objetivos específicos. Por exemplo, se eu grito socorro, qual o meu objetivo ao produzir esse enunciado? Dentro de uma situação de perigo, nesse caso, socorro significa um pedido de ajuda. Agora, se alguém que se chama Socorro passa pela rua e eu grito Socorro, a ideia não é pedir ajuda, é chamar a mulher que se chama Socorro. Então, perceba, o mesmo enunciado, a mesma palavra, mas dentro de um contexto diferente, produzem sentidos diferentes. E é por isso que os enunciados também são conhecidos como discursos, porque dentro dos discursos é que nós atribuímos os sentidos. Os enunciados por si só não têm sentido completo, mas dentro de uma situação de comunicação, eles ganham sentidos, passando a se tornar um discurso. E todo discurso tem uma intenção, que a gente vai chamar de intencionalidade discursiva. Os interlocutores têm sempre essas intenções muito específicas, tá bom? E todos esses conceitos que vimos servem para criar sentidos que são necessários para a convivência humana, ok? Então, obrigado por assistir até aqui e até a próxima!